Bem-vindo ao Votum estoico, onde o silêncio é a única verdade que resta. Existe uma diferença invisível entre o homem que possui muito e o homem que é dono de si mesmo milhares de anos atrás. Um grande imperador descobriu que, embora pudesse governar nações, ele ainda não conseguia governar a própria mente. Ele vivia cercado por luxo, mas sentia um peso no peito que nenhum ouro poderia aliviar. Ele se perguntava: como posso ser o senhor do mundo se sou escravo da minha próxima preocupação? Ele buscava a resposta nos livros, nos banquetes e nos conselheiros, mas a verdade estava escondida em um lugar que ele tinha medo de olhar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse correndo em uma esteira que nunca para, buscando uma paz que sempre parece estar no próximo quilômetro. O imperador estava prestes a aprender que a verdadeira fortaleza não é feita de pedra, mas de escolhas. Em uma manhã de outono, ele encontrou um mestre que vivia com quase nada, mas que parecia possuir tudo. O imperador perguntou: qual o segredo para a paz? E o mestre respondeu com 3 palavras que derrubaram todas as certezas do soberano. O que aquele mestre disse não serve apenas para reis. É a chave que abre a cela onde você está trancado hoje. E o que ele revelou vai mudar a forma como você enxerga cada segundo da sua vida daqui para frente. O imperador esperava uma fórmula complexa, uma estratégia de guerra ou um novo imposto. Mas o mestre apenas o olhou nos olhos e disse: domine-o agora. O soberano riu. Ele achou aquela resposta simples demais para alguém com problemas tão grandes. Mas o mestre continuou, com uma voz que parecia vir do centro da terra: você sofre porque sua mente vive no futuro que ainda não existe, ou no passado que já morreu. Você é um rei que governa terras distantes, mas é um exilado do único momento onde a vida realmente acontece. Este exato segundo. O imperador sentiu o peso das suas preocupações diminuir por um instante. Ele percebeu que passava horas revivendo erros de batalhas antigas e dias inteiros temendo conspirações que talvez nunca ocorressem. Ele estava exausto porque carregava o peso de 1000 dias em um único ombro. Talvez você também esteja fazendo isso, carregando a ansiedade de amanhã e o arrependimento de ontem, enquanto seu presente, o único lugar onde você tem poder real, escorre pelas mãos como areia fina. O mestre então desafiou o imperador a um teste. Ele o levou até o topo da muralha mais alta do palácio e entregou-lhe uma pequena bússola de bronze que não apontava para o norte. Esta bússola aponta para sua maior fraqueza, disse o mestre. Se você conseguir segui-la sem desviar o olhar, encontrará a entrada para sua fortaleza mental. Mas cuidado, a maioria dos homens prefere a cegueira ao que este espelho mostra. O imperador segurou a bússola de bronze com as mãos trêmulas. Ele esperava ver um mapa, mas o vidro do objeto era, na verdade, um reflexo. Enquanto ele olhava para o ponteiro, ele não via direções. Ele via suas próprias reações. O mestre explicou que a bússola não indicava um lugar físico, mas sim o momento exato em que o rei perdia sua soberania. Cada vez que o imperador se irritava com um servo, ou cada vez que seu coração acelerava por um boato de guerra, o ponteiro girava freneticamente. Veja, disse o mestre, sua paz é como uma folha seca ao vento. Qualquer evento externo, por menor que seja, tem o poder de te arrastar para longe de si mesmo. Você chama isso de destino, mas eu chamo de falta de domínio.
Essa é a primeira grande lição da fortaleza mental. O que acontece lá fora não tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder a ele. O imperador percebeu que tinha passado a vida inteira tentando controlar o vento, enquanto deveria estar apenas fortalecendo as suas raízes. Pense nas vezes em que um simples comentário em uma tela ou um imprevisto no seu trabalho arruinou todo o seu dia. Você entregou a chave da sua mente para alguém que nem sequer se importa com você. O imperador então perguntou como poderia parar o ponteiro daquela bússola. O mestre sorriu e o levou para as masmorras do castelo, um lugar onde o silêncio era absoluto e a escuridão era total. Para dominar o mundo, sussurrou o mestre, você deve primeiro aprender a sobreviver ao seu próprio silêncio. Vou te deixar aqui por 1 hora. Se você sair antes do tempo, continuará sendo um escravo coroado. Mas se ficar, você verá o que nenhum rei jamais viu. As portas pesadas de ferro se fecharam. O som do trinco ecoou como um trovão, deixando o imperador em um vazio absoluto. Nos primeiros minutos, o silêncio era suportável, mas logo o rei começou a ouvir algo que o luxo do palácio sempre conseguiu abafar: o barulho ensurdecedor dos seus próprios pensamentos. Sem súditos para comandar, sem música para distrair e sem luz para guiar, o homem mais poderoso do mundo sentiu-se pequeno. Ele começou a lembrar de cada erro, de cada insegurança e de cada dúvida que escondia sob a sua armadura de ouro. A escuridão não estava ao redor dele. Ela parecia estar saindo de dentro dele. Quanto tempo já passou? 1 minuto? 1 hora? Eu preciso sair daqui. Eu preciso fazer algo. Essa é a armadilha em que você cai todos os dias. A incapacidade de ficar sozinho com a própria mente te empurra para o consumo desenfreado de informação. Você corre para as telas não para se informar, mas para não ter que enfrentar o vazio que sente quando o barulho para. O imperador estava prestes a bater na porta e implorar por liberdade. Quando lembrou das palavras do mestre, ele percebeu que sua mente era como um lago lamacento. Quanto mais ele se debatia, mais a água ficava turva. A única forma de ver o fundo era ficando absolutamente imóvel. Ele sentou-se no chão frio, fechou os olhos e, em vez de lutar contra a escuridão, ele aceitou. Ele decidiu que não seria mais a folha levada pelo vento, mas a rocha que a água da tempestade não consegue mover. Foi nesse momento que o barulho na sua cabeça começou a diminuir. Quando a porta finalmente se abriu, o mestre não encontrou um rei desesperado. Ele encontrou um homem com um olhar tão límpido que parecia atravessar as paredes. O mestre então apontou para a bússola de bronze no chão. O ponteiro, que antes girava loucamente, agora estava perfeitamente imóvel, apontando para uma única direção. O mestre pegou a bússola do chão e a entregou novamente ao soberano. "O que você vê agora?", perguntou ele. O imperador, com uma serenidade que nunca havia experimentado, respondeu: "Eu vejo que o mundo exterior não mudou, mas o peso que ele exercia sobre mim desapareceu." Essa é a segunda chave da fortaleza mental. A dicotomia do controle. O mestre explicou que a maioria dos homens vive em agonia porque tenta controlar o que é incontrolável: o tempo, a opinião dos outros, as crises e até a própria morte. Eles negligenciam o único território onde realmente tem poder: os seus próprios julgamentos.
Se você se preocupa com o que não pode mudar, disse o mestre, você é um prisioneiro. Mas se você focar apenas na sua excelência interna, as muralhas do seu palácio poderiam cair e você ainda assim permaneceria de pé. Imagine a liberdade de não ser mais afetado pela ingratidão de um amigo ou pelo caos de uma economia instável. Isso não significa ser indiferente, mas sim ser inabalável. O imperador percebeu que sua coroa era pesada porque ele permitia que o mundo inteiro pendurasse suas expectativas nela. Quantas vezes você perdeu o sono tentando prever o que alguém iria pensar de você? Ou tentando garantir um resultado que não dependia apenas do seu esforço? Você está gastando sua energia vital tentando segurar as ondas do mar com as mãos. O rei agora estava pronto para o próximo passo, mas o mestre avisou que a mente, uma vez limpa, atrai novos perigos. Ele levou o imperador até a biblioteca secreta do império e retirou um pergaminho antigo cujas letras pareciam brilhar sob a luz das tochas. Agora que você aprendeu a silenciar o ruído, sussurrou o mestre, você deve aprender a enfrentar o maior inimigo da virtude. Ele não vem com espadas ou gritos, ele vem com conforto, prazer e a promessa de uma vida fácil. Se você falhar aqui, sua fortaleza será apenas uma tumba dourada. O mestre desenrolou o pergaminho e o imperador viu que ele estava em branco, exceto por uma única palavra escrita no centro: temperança. O rei franziu o senho como prazer. Algo que todos buscam. Poderia ser um inimigo tão perigoso quanto uma invasão bárbara. O mestre explicou que a fortaleza de um homem raramente é derrubada por ataques diretos. Ela apodrece por dentro através do excesso. Quando você se torna dependente do conforto, da comida farta ou do elogio constante, você cria novos mestres para si mesmo. Você se torna um refém de qualquer um que possa te dar ou tirar esses prazeres. O soberano que não consegue dizer não aos seus próprios apetites, disse o mestre, acabará se ajoelhando diante de qualquer mercador que venda sua dose de satisfação. A verdadeira liberdade é a capacidade de não precisar de nada além da própria virtude. Olhe para a nossa sociedade hoje. Somos escravos da próxima notificação, do próximo vídeo curto, do próximo sabor intenso. Fomos treinados para buscar o prazer imediato, para evitar o esforço necessário para crescer. Cada vez que você cede a um impulso sem pensar, você abre um buraco na muralha da sua fortaleza. O imperador olhou para suas roupas de seda e percebeu que, se elas fossem tiradas dele, ele se sentiria nu e fraco. Ele percebeu que o conforto era uma gaiola invisível. Ele precisava aprender a ser forte na escassez para que a abundância nunca o dominasse. O mestre então deu ao rei uma tarefa brutal. Ele deveria passar os próximos 7 dias vivendo como um camponês, dormindo no chão e comendo apenas o necessário para sobreviver, enquanto continuava a despachar as ordens do império. No terceiro dia de provação, um emissário de um reino distante chegou com um presente. Uma substância rara que prometia visões divinas e o esquecimento de todas as dores. O imperador, exausto e com fome, segurou o frasco nas mãos. O mestre observava de longe, em silêncio, para ver se o rei quebraria o seu voto. O frasco em suas mãos era gelado, mas o líquido lá dentro parecia ferver com a promessa de alívio. O imperador sentia cada músculo do corpo clamar por descanso. O emissário insistia, dizendo que até os deuses usavam aquele elixir para suportar o fardo da eternidade. Era a saída mais fácil.
Era o retorno ao conforto que ele conhecia tão bem. Mas o imperador olhou para o mestre, que permanecia como uma sombra imóvel ao fundo da sala. Ele lembrou que a fortaleza não é testada nos dias de sol, mas nas noites de tempestade. Ele percebeu que aquele frasco não continha esquecimento, mas sim uma nova corrente. Se ele bebesse, provaria ao mundo que sua paz dependia de uma substância, e não da sua vontade. Leve seu presente de volta, disse o rei, devolvendo o frasco com as mãos agora firmes. Eu não busco o esquecimento da dor. Eu busco a força para caminhar através dela sem me perder. Essa é a terceira chave. A resistência voluntária no mundo de hoje. Somos ensinados que o sofrimento deve ser evitado a qualquer custo. Mas os estoicos sabiam que, ao fugir de todo desconforto, você se torna uma presa fácil para o destino. Quando você escolhe o caminho difícil por vontade própria, seja um treino pesado, um estudo profundo ou um jejum, você está treinando para quando a vida te trouxer o sofrimento real. Pense em quantas vezes você abandonou um projeto porque ele ficou difícil ou chato. Você está viciado na recompensa rápida. O imperador aprendeu que a maior recompensa não é o que você ganha ao final do esforço, mas o homem que você se torna enquanto persiste. Ao fim dos 7 dias, o imperador não estava mais fraco. Pelo contrário, seus sentidos estavam aguçados e sua mente operava com a precisão de uma lâmina. O mestre, satisfeito, levou-o para fora dos portões do palácio, onde uma multidão furiosa protestava contra as novas leis do império. Agora vem o teste final, disse o mestre, apontando para as pessoas gritando. Você já dominou seu silêncio, seus julgamentos e seus apetites. Agora, você deve aprender a governar sem ser governado pelas vozes alheias. Se você for atingido por um único insulto, tudo que construímos cairá por terra. O imperador caminhou em direção à sacada do palácio. O rugido da multidão era como o som de um oceano furioso. Palavras de ódio e insultos eram lançados contra ele como flechas invisíveis. Antigamente, aquele som faria o sangue do rei ferver. Ele ordenaria que seus guardas silenciassem as vozes pela força, movido por um orgulho ferido. Mas agora, ele permanecia imóvel. Ele observava a massa de pessoas não com raiva, mas com uma curiosidade quase clínica. Ele percebeu que aqueles homens e mulheres não estavam gritando contra ele, o homem. Eles estavam gritando contra a imagem que criaram dele em suas próprias mentes. Suas ofensas não pertenciam ao imperador, pertenciam à ignorância e à dor de quem as proferia. Veja, sussurrou o mestre ao seu lado. Eles estão tentando invadir sua fortaleza através dos seus ouvidos. Mas o portão só se abre se você permitir. Um insulto só se torna uma ofensa se você decidir se sentir ofendido. Esta é a lição da soberania social. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que perder tempo se preocupando com o que os outros pensam é o mesmo que ser um prisioneiro em uma cela sem grades. Você não tem controle sobre a língua alheia, mas tem controle total sobre como essas palavras pousam em você. Elas podem ser como pedras que quebram um vidro ou como chuva que escorre por uma estátua de bronze. Quantas vezes você mudou seu comportamento, suas roupas ou até seus sonhos para evitar a crítica de pessoas que você sequer respeita? Você está vivendo para uma plateia que está ocupada demais com as próprias inseguranças para realmente notar você. O imperador não gritou de volta. Ele não se justificou. Ele apenas cumpriu seu dever.
tomando as decisões necessárias para o bem do império, sem deixar que o ódio da multidão contaminasse sua clareza. Ele era o eixo imóvel no centro da roda que gira. Quando ele voltou para dentro, o palácio parecia diferente. O luxo não o seduzia mais e os problemas não o assustavam. Mas o mestre ainda não havia terminado. Ele pegou uma tocha e começou a caminhar em direção às catacumbas mais profundas, onde os nomes dos antigos reis estavam gravados no pó. Para ser verdadeiramente soberano, disse o mestre, você deve enfrentar o último e mais antigo medo de todos. O ar nas catacumbas era pesado e fétido, carregando o cheiro dos séculos. As tochas iluminavam sarcófagos de mármore de homens que um dia foram tão poderosos quanto o imperador. Reis que conquistaram terras, acumularam tesouros e cujos nomes faziam exércitos tremerem. Agora, eram apenas poeira e silêncio. O mestre parou diante de um túmulo sem nome e apontou para os ossos brancos lá dentro. Aqui jaz o fim de toda vaidade, disse ele. Este homem acreditava que o tempo esperaria, ele acreditava que sua importância o tornava imortal. Ele viveu cada dia como se tivesse 1000 anos pela frente e, por isso, desperdiçou a única coisa que realmente possuía, o agora. Você teme a morte porque ainda não viveu de verdade, continuou o mestre. A fortaleza mental só é completa quando você aceita que a sua vida é um empréstimo do universo e que ele pode pedir o pagamento a qualquer momento, memento mori. Esta é a lição definitiva. A consciência da mortalidade no mundo moderno. Fugimos da ideia da morte com distrações baratas e promessas de juventude eterna. Mas o estoico usa a morte como uma ferramenta de clareza. Se você soubesse que este é o seu último dia, você ainda se preocuparia com aquele comentário maldoso? Você ainda perderia horas em futilidades? A morte não é um evento no futuro. Ela está acontecendo agora, à medida que cada segundo que passa morre e nunca mais volta. Quando você aceita sua finitude, você ganha uma urgência sagrada para viver com virtude. Você para de adiar sua grandeza. O imperador tocou o mármore frio do túmulo. Ele não sentiu medo, mas uma estranha sensação de liberdade. Se o fim era inevitável, então nada no mundo, nem a dor, nem a perda, nem o fracasso, tinha o poder de humilhá-lo. Ele estava pronto. O mestre apagou a tocha, deixando-os novamente na escuridão. Sua jornada termina onde começou, sussurrou ele. Mas o homem que entrou aqui morreu. O que sai agora é algo novo. Volte para o seu trono e mostre ao mundo o que significa ser um soberano de si mesmo. Mas lembre-se, a fortaleza exige manutenção diária. O imperador emergiu das profundezas do palácio no momento exato em que o sol começava a romper o horizonte. A luz dourada banhava as colunas de mármore e, pela primeira vez, ele não viu o império como uma carga, mas como seu campo de treinamento. Ele não precisava mais de vinho para esquecer, nem de barulho para se sentir vivo. Ele tinha o silêncio, e dentro desse silêncio, ele era inabalável. Ele voltou ao seu trono, mas não se sentou nele como um homem que busca importância. Ele sentou-se como alguém que cumpre um dever. Ele sabia que as tempestades voltariam, que as multidões gritariam novamente, que o conforto tentaria seduzi-lo. Mas ele agora possuía a planta da sua fortaleza mental.
Ele entendeu que ser um soberano não tem nada a ver com o tamanho do seu reino, mas com a largura da sua paz interior. A história deste imperador é, na verdade, a sua história. O palácio é a sua vida. O mestre é a voz da razão que você muitas vezes ignora, e a fortaleza. A fortaleza está esperando para ser erguida aí dentro, entre os seus pensamentos. Você pode continuar sendo um escravo das circunstâncias ou pode decidir, hoje, começar a governar a única coisa que realmente te pertence: a sua alma. A sabedoria é uma carga pesada demais para ser carregada sozinho. Se as palavras desta jornada encontraram eco na sua alma, considere selar este compromisso. Reconheça este conteúdo para que o algoritmo entenda que ainda existem mentes em busca de ordem. Junte-se ao nosso refúgio de silêncio. Sua presença aqui é o que mantém este monumento de pé. E se você conhece alguém que ainda vaga perdido no caos, envie este vídeo como um sinal. Mantenha-se firme. Mantenha-se em silêncio. Votum estoico. O silêncio que constrói soberanos.